Neste momento, a Câmara dos Deputados está debatendo a chamada reforma política. Quero de antemão dizer que há de nossa parte acordo da necessidade de aprovação de alguma reforma política. Não há acordo, e eu quero expressar minha total divergência, nesta reforma política que tentam, neste momento, aprovar na Câmara dos Deputados. Eu concordo que não é possível que continuemos com um sistema eleitoral em que o cidadão vota em um candidato comunista e pode eleger um candidato ultraliberal e vice-versa. Hoje, os critérios de coligações proporcionais, sem qualquer critério ideológico, podem ter isto como resultado. Da mesma forma, considero que é um absurdo que pessoas que tenham milhares de votos sejam as mais votadas em determinado estado e sejam preteridas por candidatos com votações ínfimas. Isto é algo que, sem dúvida, precisa e necessita ser ajustado. Ocorre, senhor presidente, que o que está acontecendo nesse momento na Câmara dos Deputados, com a aprovação do relatório da comissão especial que cria o chamado Distritão e um chamado superfundo eleitoral público de 3,6 bilhões de reais, no mesmo momento em que o presidente da República anuncia o congelamento de salários, como já dissemos aqui, até 2022, a redução do salário mínimo, como um assinte total, uma agressão total, não vista ainda na história em relação aos trabalhadores brasileiros. Aliás, esse governo tem sido useiro e vezeiro em agredir direitos sociais básicos dos trabalhadores. E o próprio governo anuncia um rombo fiscal de mais de 150 bilhões de reais, aprovar um superfundo eleitoral de 3,6 bilhões para financiar campanhas, para beneficiar os políticos, é uma agressão, é um assinte. O que está acontecendo na Câmara com a votação desses temas não é uma reforma, senhor presidente, é uma antirreforma. Esse superfundo, por exemplo, é um escárnio completo ao povo brasileiro. Repito, em um momento da história que passamos por uma gravíssima crise, que os trabalhadores estão com salários congelados, que o salário mínimo deve ter seu reajuste revisto, colocar um fundo de 3,6 bilhões na conta da sociedade brasileira é uma agressão sem tamanho. E isto, há 2 semanas do senhor presidente da República ter comprado votos de deputados para que um processo penal não fosse aberto no Supremo Tribunal Federal e tivesse para isso gastado quase 4 bilhões de reais em emendas às senhoras e os senhores deputados. Este mesmo governo que libera essa gastança com emendas parlamentares, em especial para a Câmara, que organizam campanhas faraônicas, como são as campanhas do Brasil, é o mesmo governo que revisa a meta fiscal, porque não conseguiu economizar o que prometeu, que aperta o cerco contra trabalhadores e contra os servidores públicos. Este mesmo governo que aprovou aqui uma reforma trabalhista, que se trata da maior retirada de direitos da história brasileira. É um governo que propõe aprovar uma reforma previdenciária e aumenta a alíquota de contribuição dos servidores públicos, como se já não fosse alta, para agora 14% sobre o rendimento do servidor público. É o mesmo governo que libera bilhões de reais, que quer aprovar este superfundo público para os políticos, para os partidos políticos. O pior não é só isso. O pior é que este dinheiro ficará concentrado nas maiores bancadas, nos maiores partidos, controlados pelas cúpulas partidárias. Como será dividido a forma de divisão desse valor? Da mesma forma, a forma da divisão do valor destes recursos será exatamente pelo Congresso que está sendo questionado.
pelas bancadas que foram eleitas com recursos do empresariado, em um modelo que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O atual Congresso foi eleito com financiamento privado, com financiamento de empreiteira, com financiamento de empresas, com empresas que têm contratos públicos. É assim que foi montado, foi aprovado, foi eleito o atual Congresso, e é este Congresso que está em xeque, é este Congresso que quer estabelecer a criação de um superfundo em que os recursos serão distribuídos proporcionalmente às bancadas deste Congresso, às bancadas desta Câmara dos Deputados, que foram eleitas por um critério que já foi derrotado pelo Supremo Tribunal Federal. Obviamente, senhor presidente, a razão para a aprovação desse superfundo são as doações empresariais e a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, em outras palavras, o que se quer com este superfundo é claramente que o povo brasileiro pague para continuar o sistema como está atualmente. Em absoluto, senhor presidente, é uma agressão, é um escárnio. Outro aspecto desta proposta é o chamado distritão. Deve ser um sistema eleitoral. Eu acho interessante levantar a proposta desse sistema eleitoral, não proporem para o debate sistemas já existentes na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, adotar sistemas de voto como o distrital misto em curso na Alemanha e adotar um sistema eleitoral que, nas experiências que existem no mundo, só existe na Jordânia, que é um regime monárquico, no Afeganistão, que recentemente saiu do regime do Talibã, nas ilhas Vanuatu e nas ilhas Picárnias, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, perdão, que é um país com 50 habitantes. Ou seja, o sistema desse tal distritão é um sistema existente em 4% das democracias do planeta. O sistema existente hoje no Brasil, o sistema proporcional, é existente em 18% das democracias do planeta. O distrital misto é existente em 22% das democracias do planeta. Ou seja, de todos os modelos, querem trazer para a eleição do parlamento o sistema da eleição de candidato pelo voto majoritário. O sistema que exatamente distorce a composição do parlamento. Porque o princípio da composição do parlamento, obviamente, deve ser o respeito às minorias parlamentares. É por isso que considero que o mais adequado seria o sistema do voto distrital misto e a adoção já de imediato. Senadora Regina, tenho o maior prazer em conceder uma parte a Vossa Excelência. Eu quero concordar com o senhor. Eu acho que o distritão é um sistema que vai perpetuar os caciques e que vai ser a eleição das celebridades, né? As pessoas famosas vão se candidatar e vão ser eleitas, né, a gente já tem exemplos disso aqui, inclusive neste Congresso. Então, a gente não pode concordar com isso. Acho que se não dá para implantar o misto no ano que vem, por problemas operacionais, então que se deixe para a outra eleição, mas que seja o misto, porque o distritão é inaceitável, né? Vai ser o poder dentro dos partidos, e tem mais, acabam-se os partidos, porque é a personalidade que vai ser eleita. Então, para que partido? Os votos são meus. Então, eu fui eleito, os votos são meus, não são do partido. Então, a significância dos partidos também desaparece. E a gente tem que fortalecer partido, porque partido é que a ideia, a pessoa não pode ser mais importante que o partido. Então, concordo plenamente com o senhor sobre isso. Completamente, senadora Regina. Veja, este modelo, na verdade, cria no parlamento, na nossa Câmara dos Deputados, que é a ideia ser a casa do povo brasileiro, cria 513 individualidades. Enfraquece o sistema político brasileiro, enfraquece, é montado
combinado o distritão com esse fundão de financiamento como está, e está sendo montado só com um objetivo: a manutenção do sistema político como está, a manutenção dos notáveis, a manutenção das celebridades e a manutenção daqueles que tiverem poder econômico. Deixa de respeitar um princípio elementar da composição do parlamento, que é a proporcionalidade e que é o respeito às minorias. Deixa, e num primeiro momento alguém diga, não, vai ser eleitos mais votados, mas a lógica do parlamento não é ser eleita a individualidade mais votada. A lógica do parlamento é ter a composição da diversidade da sociedade. Num sistema como esse, nesse tal de distritão, o que vai acontecer? Nesse distritão, combinado com um fundão eleitoral, como querem, qual é a lógica que prevalece? É que os candidatos de governo terão as maiores votações e a oposição ser, de fato, reduzida. É um sistema montado, é uma proposta montada claramente para manutenção do sistema político e evitar a reforma e a renovação. Senador Lindenberg, tenho o prazer de lhe ouvir. Senador Rodolfo, rapidamente, sobre o distritão, o que eles estão querendo, é que, na verdade, só os deputados sejam candidatos. Exatamente. Porque, veja bem, no sistema hoje, o sistema é proporcional. Para a pessoa se eleger, você tem que montar uma chapa, ir atrás de nomes e tem eleição. Agora eu vou dar um exemplo para o senhor. Lá, digamos que na Bahia, tenha 2 deputados federais do PTB. Sabe o que eles vão fazer? Só vão ser candidatos os 2. Aí eles vão ficar com a parte do fundo eleitoral e o tempo de televisão. As pessoas não estão percebendo isso. E com isso não renova o cenário político. Não, eles estão fazendo de propósito. Quem domina os partidos no Estado são parlamentares, geralmente são parlamentares. Não vai ter disputa. Eles vão ser candidatos apenas eles. São poucos os partidos, todos os partidos vão ser obrigados a isso. Eu dou exemplo, até, por exemplo, no Rio de Janeiro, o PT tem 4 deputados. Se passa o distritão, vai ter que concentrar. Em vez de ter 100 candidatos, vai ter que ser 4 ou 5. Então, a gente está criando um monstro. Então, eles estão fazendo isso para que não haja renovação na Câmara dos Deputados. Então, eu quero parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência, mas quero alertar para isso. Eu acho que nem todo mundo conseguiu entender a gravidade disso no processo democrático brasileiro. E, senador Lindenberg, existem alternativas. Poderia aprovar, como já fez inclusive o Senado, o fim das coligações proporcionais, para que os partidos pudessem disputar as eleições apresentando seus candidatos e fortalecer com isso o sistema partidário. Olha, não há precedente nas democracias modernas desse tal distritão. Esse tal distritão não existe em nenhum país democrático. Não existe em nenhum país democrático por uma razão simples. Ele acaba com a renovação política. E acabando com a renovação política, acaba com o princípio básico, elementar de uma república democrática, que é a transitoriedade do poder. A possibilidade daquele que não está no poder hoje ascender, ou a possibilidade daquele que não é celebridade, que não tem dinheiro de superfundo eleitoral, que não está envolvido em partido político e com a candidatura independente poder ascender ao parlamento. O distritão inviabiliza isso, inviabiliza a possibilidade, inclusive, de candidaturas independentes. Aumenta o objetivo da combinação superfundo de financiamento de campanha e distritão, é só aumentar o poder das oligarquias políticas dos grandes partidos. É só isto que visa concretamente. Por isso que essas 2 propostas estão sendo por nós da Rede de Sustentabilidade combatida na Câmara dos Deputados, e eu espero que não venham para o plenário do Senado, porque aqui terá o nosso mais veemente repúdio e combate. Eu sugiro, e a isso existem alternativas. O parlamento poderia abrir o debate com entidades da sociedade civil, como os movimentos Acredito Agora, Bancada Ativista, Brasil 21, Transparência Partidária, Quero Prévias, e adotar alternativas como a que está sendo lançada pela campanha Reforma que Queremos. Veja, uma sugestão, senadora Regina, que considero muito adequada, que é um modelo de financiamento de campanha que existe em alguns países europeus, que, por exemplo, na Alemanha existe,
que é o financiamento de campanhas, que é apresentado, inclusive, na plataforma www.reforma que queremos, é o financiamento de campanha a partir das candidaturas independentes e da contribuição espontânea do cidadão nas suas declarações de imposto de renda. Então, veja, senhor presidente, essa plataforma Reforma que Queremos apresenta, entre outras, as seguintes propostas. Candidaturas independentes, uma bandeira que defendemos há muito tempo na rede de sustentabilidade, em que é oferecida a legenda partidária para concorrer, ou então o cidadão, mesmo sem legenda partidária, possa ter o direito em concorrer nos processos eleitorais. Regras de democracia interna que permitam a todos terem vez e voz nos partidos políticos. Financiamento democrático, com tetos para financiamento e garantia de que o contribuinte, afinal, de onde é que sai o tal fundo público de financiamento, ou sairia o tal fundão? Sairia da contribuição, sairia da dedução, sairia do imposto de renda de cada um dos contribuintes, sairia da sociedade brasileira. Se sai da sociedade brasileira, então por que o cidadão não pode, já na sua declaração de imposto de renda, dizer que cada centavo, o centavo que vai sair dessa declaração, será destinado ao partido A, ao partido B ou ao partido C? Porque a destinação dos recursos de financiamento não sai livremente por parte do cidadão, ao invés de ter uma deliberação de que a repartição dos recursos de financiamento sairiam das composição de bancadas que foram eleitas em um sistema que já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Bastava dialogar com a sociedade civil e acatar e dialogar com ideias sobre essas. Aliás, senhoras senadoras, senhores senadores, bastava ver o que existe no mundo como modelos de financiamento de campanha. Bastava debater com sistemas eleitorais em voga no mundo, como é o sistema distrital misto em voga na Alemanha, ou outros sistemas eleitorais existentes pelo mundo afora. Ao contrário disso, procuram criar as piores jabuticabas aqui. A pior tipo de jabuticaba para a eleição, que é o chamado distritão, e o pior tipo de jabuticaba, que é este absurdo do fundão de financiamento eleitoral. Antecipo que, assim como nossa bancada está lutando na Câmara contra essa reforma e estamos denunciando na Câmara da mesma forma, eu espero que ela não chegue ao Senado, faremos o mesmo combate aqui no plenário do Senado.